bom dia, que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho, o que é motivo de um grande contentamento para todos nós. Que bênção podemos nos reunir para estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, desejo que esta noite seja de muita paz e harmonia e alegria para todos nós nos dois campos da vida. Nós estamos no nosso 13º encontro com a turma de domingo e para iniciar as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Celina. Por favor, Celina. Boa noite a todos. Vamos acerenar nosso coração, rogando a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, a paz, a confiança e a esperança para toda a humanidade. Rogamos, Mestre, que todos os nossos irmãos, nos dois planos da vida, possam usufruir dos ensinamentos de hoje. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva e intua nos estudos da noite. Sabemos, Mestre, que estamos longe ainda de sermos verdadeiros cristãos. Ajuda-nos, Mestre, na fidelidade de seus ensinamentos, porque estamos tendo a oportunidade única na nossa vida, nessa encarnação, de estarmos aprendendo com esse grupo. Graças a Deus. Obrigada, Mestre. Pois bem, na semana passada nós fizemos mais algumas leituras dos textos de Emmanuel, que estão aqui marcados em vermelho. Para nós encerrarmos, ficariam faltando mais 4 textos, só que eles não estão relacionados à parábola propriamente dita, mas sim àquele diálogo que surgiu entre Jesus e os discípulos antes dele contar a parábola. Claro que essas leituras são interessantes e importantes, mas eu prefiro, neste momento, deixar o nosso foco maior sobre a parábola e pela importância dela. Num momento que a gente tenha um pouquinho mais de, vamos dizer assim, mais familiarizados, nós poderemos voltar a esses textos que estão faltando, desses livros Mais Perto, Bênção de Paz e Livro da Esperança. Por que isso? Porque já faz um bom tempo que nós começamos a estudar a parábola do semeador. E a minha preocupação é que não fique monótono para vocês só ficar falando sobre a parábola do semeador, que nós começamos no dia 28 de fevereiro. Nós começamos a falar sobre a introdução à parábola do semeador, foi no dia 28 de fevereiro. Então, já faz mais de um mês que nós estamos nesse assunto. Então, a minha preocupação é que vocês acabem enjoando, mas, por outro lado, é importante a gente já ir tomando conhecimento de quantas lições nós encontramos, ou melhor, quantos ensinamentos, quantas explicações os benfeitores espirituais deixaram para nós a respeito de ensinamentos de Jesus, tirando do próprio Evangelho. Então, só no caso de Emmanuel, olha quantos textos nós temos relacionados à parábola do semeador. A minha preocupação é que vocês acabem assim ficando entediados, porque já faz tanto tempo que nós estamos com essas leituras, fazendo 4 a cada noite. Né? Então, nós começamos aí com, eu nem me lembro mais certinho a sequência das leituras, mas faltariam mais 4 para a gente fechar totalmente o assunto. Então, eu peço a vocês
que não fiquem aborrecidos e nem entediados, porque nós vamos ter sempre, para cada parábola, para cada passagem do Evangelho, nós vamos ter muitas leituras adicionais que vêm realmente trazer mais ensinamentos para a gente, porque a nossa capacidade de compreensão é bastante limitada, e eles se aprofundam, e muito, de maneira que a gente precisa tomar conhecimento. Tá bom, gente? Então, essas 4 leituras de Emmanuel, que estão faltando, do Livro da Esperança, do livro Mais Perto e Bênção de Paz, que já dizem respeito ao diálogo que houve entre Jesus e os discípulos antes de ele contar a parábola do semeador, a gente deixa para o próximo domingo, ou vamos ver até o próximo domingo o que os amigos espirituais sugerem para a gente, para que a gente ou continue passando para a parábola do joio, ou se realmente fazemos a leitura desses 4 textos que estão faltando. Então, é bom que vocês comecem a se familiarizar com isso, né? A necessidade de nós passarmos por todos esses textos, porque eles trazem muitos ensinamentos. Os amigos espirituais foram fartos em escrever, explicando o Evangelho para nós, tá certo? Lembrando que o NEP significa Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra, tá bom? Hoje, antes então de abordarmos outros textos de Emmanuel, nós vamos mostrar para vocês 2 lições maravilhosas da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, em vida, ela viveu na Bahia, numa cidade chamada Santo Amaro, num pequeno distrito de uma cidade chamada Santo Amaro, na Bahia. Ela foi uma notável poetisa, escritora, escrevendo também peças para teatro e professora. Então, ela foi uma pessoa de muito destaque na área das letras. E justamente pelos seus dotes espirituais, ela era católica em vida. Ao desencarnar, ela foi convidada por ninguém mais, ninguém menos do que a própria Joana de Ângeles, protetora espiritual de Divaldo Franco, para que ela começasse a fazer parte da equipe do Consolador, ou seja, da equipe que trabalhava junto aos encarnados e também aos desencarnados, claro, dentro do Espiritismo. E ela ficou com essa tarefa de trazer para nós ensinamentos do Evangelho. Então, através da mediunidade, a psicografia de Divaldo Franco, ela tem 10 livros, todos abordando temas do Evangelho, com um estilo muito próprio, porque ela é uma poetisa, mas não de fazer poesias, mas de escrever poeticamente. E justamente pela sua grande cultura, como escritora que foi, às vezes ela utiliza palavras muito difíceis, então não tem como a gente ler Amélia Rodrigues sem o dicionário do nosso lado, ou pelo menos o oráculo do Google, para a gente descobrir o significado de palavras que ela utiliza. E além de comentar poeticamente passagens do Evangelho, ela traz informações que nós não encontramos nos evangelhos tradicionais. Então, os seus livros são nessa ordem: Primícias do Reino. Primícias significa as primeiras colheitas. Luz do Mundo. Olha os títulos do livro dela. Luz do Mundo. Quando Voltar a Primavera. Há Flores do Caminho. Pelos Caminhos de Jesus. Trigo de Deus. Dias Venturosos. Até o Fim dos Tempos. A Mensagem do Amor Imortal e Vivendo com Jesus, que foi o último em 2012. Então, é interessante vocês tomarem também conhecimento desses livros,
porque às vezes o livro passa pelas nossas mãos e a gente não dá a devida importância a eles, por não conhecer o seu conteúdo, não ter nenhuma referência. Então, o que estiver relacionado a Amélia Rodrigues, podem ficar com o livro, seja comprando numa estante virtual, num sebo, seja fazendo um download em PDF, pode fazer, pode ficar, porque são livros que trazem muitos ensinamentos e nós também vamos usar bastante os livros de Amélia Rodrigues. E nesta noite, mais especificamente, nós vamos ficar com o livro Vivendo com Jesus. Gente, olha a delicadeza dessa capa, da capa desse livro. E neste livro tem 2 lições que tratam da parábola do semeador. O capítulo 16, cujo título é Sementes de Vida Eterna, e o capítulo 30, justamente o último, que se chama Sementeira de Testemunhas. Eu não tenho somente o arquivo em PDF, mas eu também tenho o livro, e é bom a gente ter o arquivo em PDF, o livro em PDF, porque isso facilita bastante o nosso estudo para aqueles que não têm, tá certo? Então, eu vou passar para a página agora do livro, começando com o capítulo 16. Então, eu vou sair daqui da apresentação em PowerPoint. E como às vezes as pessoas têm alguma dificuldade quando eu troco tipo de arquivo, eu vou voltar na página do Skype, vou parar de compartilhar para fechar totalmente o PowerPoint e vou compartilhar novamente agora o texto, tá bom? Peraí, Lourdes, você falou que não está aparecendo, é porque eu não vi nada, mas me digam, vocês não viram nem o arquivo, o PowerPoint? Sim, apareceu sim. Sim, O apareceu. PowerPoint sim, né? Sim, tudo ok. Tá. E agora o texto? Tá, tudo em Também? ordem também. Tá, então, Apareceu. olha, se alguém tiver, se para alguém, nem o texto também não estiver aparecendo, gente, aí é problema da conexão daquela pessoa. Então, sai do Skype e entra novamente, como a gente já vem recomendando algumas vezes, tá bom? Porque se ninguém estiver vendo, aí o problema é comigo. Agora, se um ou outro não consegue ver, aí o problema é com a conexão daquele aparelho, tá bom? Daí a melhor coisa é sair do Skype e entrar novamente. Pois bem, a primeira leitura, então, vai ficar com a Lenita, que vai começar a leitura e vai até um parágrafo que eu marquei para ela, que daí eu vou acompanhando por aqui, tá bom, Lenita? Ok. Pode começar. Sementes de vida eterna. As parábolas constituem ainda hoje um dos métodos mais eficientes nas construções psicopedagógicas, que objetivam a edificação dos homens e mulheres saudáveis. Elaboradas de maneira encantadora, muito próximas da realidade do cotidiano, o ponto de gerarem dúvidas se as suas narrações são verdadeiras ou concebidas. Em todas as épocas, preservaram as lições inigualáveis de Jesus. Quer dizer, aqui ela fala, né, que as parábolas elas foram contadas de tal maneira que não se sabe até hoje se são verdadeiras, se foram casos acontecidos ou só uma história de Jesus, né, para que o povo entendesse o que ele estava querendo dizer. Isso, Lenita, isso é tão verdadeiro que as pessoas tomam a parábola como se fosse um fato que realmente tivesse acontecido, que isso por exemplo, para quem tem oportunidade de visitar Israel e passar pelos lugares onde Jesus passou, sobretudo ali entre Jerusalém e Jericó, diz que ali tem até um pequeno monumento pela parábola do bom samaritano.
E o guia da viagem ainda aponta, olha, nesse lugar aqui é que ficava a hospedaria onde o samaritano foi tratado, aliás, onde o homem machucado foi trazido pelo samaritano. E as pessoas acreditam, É, mas não foi um fato verdadeiro, foi uma história, né? E isso que a Amélia Rodrigues está falando é realmente verdadeiro, é. realmente é verdade. As pessoas confundem a historinha como se tivesse um fato realmente acontecido. É só para contar para você que isso é tão verdade que até os guias turísticos conseguiram Se encontrar uma aproveitam disso. hospedaria onde onde o homem foi socorrido pelo samaritano. Pode É. continuar. Os sábios do mundo, cujo modelo é o mestre, são silenciosos e somente falam quando necessário, com palavras exatas, portadoras de significados profundos. Os tolos falam demasiadamente, abordando o que não sabem e fingem conhecer, perdendo-se no labirinto da própria ignorância. Jesus conhecia seus Para tantas seguidores. pessoas que neste Brasil hoje carecem de ressuscitar suas esperanças, seus sonhos, aquilo que há de mais Alguém bonito. entrou aí, Lenita. Sim, Ficou com o áudio aberto. Alguém poderia conferir para mim e fechar, por favor? Pronto. Jesus conhecia seus seguidores, penetrava-lhes os conflitos, trabalhava em silêncio a sua transformação, modelava-os com paciência, a fim de que se equipassem dos instrumentos valiosos para o ministério que lhes estava reservado. Enfrentando, no entanto, auditórios díspares, multidões constituídas de grupos diferentes de cultura e de vivência. Conseguia ser ouvido, porque sabia ministrar sensibilidade e sabedoria com destreza e habilidade raras. Aos seus conselhos valiosos, ele adicionava as narrativas que elaborava, utilizando-se das imagens do dia a dia de todos, de forma que as informações jamais fossem esquecidas. Psicólogo especial, sabia como alcançar as áreas sombrias da personalidade dos seus ouvintes e aplicar-lhes a terapia conveniente sem alarde, permitindo-se majestoso silêncio após os instantes de maravilhas, quando se refugiava na oração, no afastamento dos grupos estúrdios, nos grupos estranhos, esquisitos, né, e barulhentos, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Porque o movimento que administrava apresentasse os desafios esperados e as indagações fossem muitas e de toda ordem, num maravilhoso momento de entusiasmo dos companheiros, narrou a profunda parábola do semeador. Tratava-se da experiência de um homem dedicado ao cultivo do solo que se pôs a semear. Porque a área fosse muito grande, ele atirou as sementes que caíam nos mais diversos sítios, como a beira do caminho, os lugares pedregosos, entre espinho e em boa terra. De acordo com o local, as sementes enfrentaram as circunstâncias e padeceram as consequências naturais, culminando pela produção daquelas que encontraram solo fértil e se reproduziram, uma a 100, outra a 60, outra mais em 30 grãos, compensando a aplicação de todas, especialmente daquelas que se perderam. Em toda a ensementação, há sempre o risco do prejuízo, em relação àquelas que são atiradas a esmo, e não encontram os recursos hábeis para a germinação ou, mesmo depois das germinadas, não conseguem produzir. Nada obstante, a compensação vem por meio daquelas que encontram solo bom e generoso,
produzindo em quantidade tão expressiva que enriquece aquele que ali as colocou no solo. Na maravilhosa parábola, detectam-se 4 tipos de solo, que podem ser muito bem a representação das criaturas humanas. Pessoas existem que ouvem falar de bênçãos do Evangelho, até mesmo interessam-se por recebê-las. No entanto, quando chegam os momentos de definição de rumo, de aplicação do tempo, porque as sementes se encontram à beira do caminho, na superfície, são comidas pelas aves do céu, desaparecem vencida pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez. Desejam tudo, sem investir nada. Acostumadas às questões eminentemente materiais, somente se preocupam em preservar aquilo que lhes atendem à avareza, ao egoísmo, aos interesses imediatistas. São convenientes e falsamente afetuosas, desde que possam usufruir o máximo, como se a finalidade da existência se transformasse num jogo de prazer e de ter, sem melhores significados. São solos áridos, à margem do caminho por onde outros passam também indiferentes. São inóspitas e vivem solitárias nas suas angústias e ansiedades mal disfarçadas. Isso, até aí. Uhum. Eu comento, a gente espera. Eu fico preocupada um pouquinho com o tempo, Lenita, para que pudesse, como são 4 leituras, que Sim. ficasse mais ou menos uns 15 minutos para cada uma. Ok. Apesar de que Tá assim, bem simples aqui, né, a leitura está simples, né? E a gente já É. comentou bastante em outros momentos o próprio desenvolvimento da parábola. Sim. Então, se você não se importar, vamos terminar a Fique leitura, tranquila. tá bom? Aí passo É só uma coisinha, uma coisa que eu achei Claro. muito especial, o jeito que a Amélia colocou, é que falando que Jesus era um psicólogo tão Sim. especial que ele conseguia atingir a todos, independente da sua cultura e da sua formação. Sim. E foi o que ele fez com todas as parábolas, né? Isso, que atingia a todos, né? Porque mesmo aqueles que fossem intelectualmente mais Que diziam cultos, né? Cultos, né? Não Eram conseguiam entender. atingidos, né? Isso, não conseguiu entender essas delicadezas da espiritualidade, então Exato, servia para eles e para nós, Sim, né? exatamente. Muito bom. Então vamos adiante, assim, quem nunca teve oportunidade de conhecer uma leitura da Amélia Rodrigues, também vai se familiarizando com a maneira dela se expressar. Então agora é a vez da Celina, que continua o texto até o final. Outras se caracterizam pela rudeza, pela maneira grosseira com que se comportam, recordando solos pedregosos, desafiadores. Mesmo quando se lhes cuida, parecem impermeáveis, como se não possuíssem áreas vulneráveis para uma reforma interior, para a modificação de estrutura interna, sempre armadas contra tudo e todos. Às vezes, o bem desenha alguma esperança, mas os sentimentos patológicos ardem como o sol que cresta as possibilidades, e mesmo quando algo encontra guarida nas aspirações, não suporta o calor da agressividade e a falta do adubo, da ternura e do amor para sobreviver. Deixam que morram à míngua da água da misericórdia. À semelhança das anteriores, podem encontrar-se grandes grupos de almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos do desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor e tentando brechas para a autorrenovação. Quando se pensa, porém, que houve a transformação moral e espiritual para melhor,
As emoções perversas tomam conta da plantação da ternura e da bondade, asfixiando-a, crestando-a de forma implacável. Celina, só interrompendo um pouquinho a sua leitura, no caso, o primeiro parágrafo que você leu se refere àquelas sementes que caíram nos solos pedregosos. Perigosos. E a gente costuma dizer que são aquelas pessoas bem cabeça dura e coração mais duro ainda. Parece que toda a parte de sentimento, de emoções daquela pessoa está emparedada num muro muito difícil de ser derrubado. Né? Então, aquelas pessoas de cabeça muito dura, de entendimento duro, que não abrem mão, que não querem compreender, e de coração muito duro. E o que ela coloca depois nesse segundo parágrafo são aquelas sementes que caíram entre espinhos, mas olha o foco que ela colocou para esse tipo de pessoa. Desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor. E quando a gente pensa que conseguiram se livrar disso, assim como a gente pensa que consegue se livrar dos espinhos, as emoções perversas tomam conta da plantação. Aí, por emoções perversas, nós podemos colocar tudo aquilo que há de pior em termos de sentimentos no coração de alguém. E, infelizmente, a grande maioria da população aqui na Terra são aquelas que se encontram nesses dois tipos de solo, os pedregosos, ou seja, aquele cabeça dura, coração duro, que não abre brecha para ninguém, são verdadeiros tiranos, e os que se encontram envolvidos pelos espinhos, os espinhos, sobretudo, de desconforto moral. É o que nós temos na atualidade, uma grande maioria da população nesse desconforto moral. Desculpa de interromper, Celina, porque depois, conforme a leitura vai andando, a gente perde o entusiasmo dos comentários, tá bom? E, infelizmente, são a maioria, né? Os pedregosos, cabeças duras, e os espinheiros, aqueles que vivem se envolvendo, ou melhor, vivem envolvidos nesse desconforto moral sem fim. Pode igual aquele mau humor. Sim, mau humor sem fim, exato. Nada obstante, também existem as pessoas que se encontram preparadas para a incimentação do Evangelho, para a vivência do bem, faltando somente que alguém lhes alcance as paisagens emocionais. E logo que recebem a dádiva do grão, que irá fertilizar-lhes o espírito, deixam-se dominar pelas alegrias, propiciando todos os recursos hábeis para que haja resultados opimos. Sacrificam-se em favor da oportunidade que lhes é reservada, dedicando-se com abnegação ao míster de preservar e de produzir o bem que se lhes esculpiu na alma. São afetuosas e ricas de alegrias, transparentes e gentis, melhoradas com a dádiva da presença de Jesus em suas vidas. Assim, tornando-se mensageiras vivas da mensagem de libertação e de vida eterna. Produzem no bem, entregam-se ao apostolado do amor, vivem em função das bênçãos de que se fizeram objeto, transformando-se em pão de vida no celeiro fecundo da existência terrena. Tornam-se apóstolos do amor e missionários da esperança, abrindo caminhos em matagais para que se instalem as edificações do reino de Deus. E nunca desfalecem, haja o calor das rudes batalhas, o inverno cruel da indiferença dos outros, porque entendem o significado do Mestre em suas vidas. O semeador divino prossegue, portanto, atirando sementes em todas as direções, sem preocupar-se com o resultado imediato do trabalho, que será coroado de êxito
no momento quando as sementes que caírem no solo ubérrimo, na terra boa, reproduzam-se de maneira eficiente e vantajosa. Ante esta oportuna parábola, cabe aos verdadeiros discípulos de Jesus na atualidade, como em todos os tempos, proceder a uma análise, a fim de verificarem qual o tipo de solo que são, o que necessitam fazer para transformar-se sempre para melhor, até alcançarem o patamar de terra boa e generosa. Eis que o semeador saiu a semear, e as sementes caíram. O estilo da Amélia Rodrigues é emocionante, né? Sim. Veja que ao final da minha fala, você ressaltou, né? Que cai no solo pedregoso, no solo espinhosos, e no final ele fala da semente que cai em terra boa, em terra fértil. Que esse seria o nosso ideal. Sim. Como todo, né? Cristão seria esse nosso ideal, porque as sementes são os ensinamentos de Jesus, é o seu evangelho. Só que aqui destaco muito a paciência do divino semeador. Ele prossegue sempre atirando semente em todas as direções. Então, ele é um trabalhador que não se cansa. Nós é que estamos falhando por não sabermos fazer germinar essas sementes nos nossos corações. Lindo, Malu, por favor, complemente, querida, por favor. Não tenho o que complementar, Celina, que a leitura aqui até que não está tão difícil, apesar de algumas palavrinhas, né? Por exemplo, aqui, olha, ubérrimo não tem nada a ver com o Uber, tá bom, gente? Por favor, mas aqui é o solo, assim, que fornece, né? Como ele fala, o solo ubérrimo, ou seja, a terra boa, aquela que tem nutrientes para fazer com que a semente germine. Então, essa leitura desse texto é muito bonita, né, nesse livro, aliás, todos eles, e até que não está tão difícil da gente compreender, tá bom? E, como ela diz, Jesus continua semeando, as sementes continuam caindo. Então, cabe a cada um de nós fazer uma autoanálise para que a gente possa verificar qual é o tipo de solo que nós somos, né? E tudo indica que nós ainda tem hora que somos pedregosos, tem hora que o nosso coração está mais ali pelo meio do espinheiro, e de vez em quando surge um pedacinho ali de terra boa. Um dia nós chegaremos lá, tá bom? Porque Jesus não tem pressa nos resultados. Olha lá, ó, tá bom? Muito bem. Nós vamos passar agora para o capítulo 30, que é o último do livro, que se chama Sementeira de Testemunhos. Eu vou de trás para frente, que fica mais fácil de eu pegar aqui o comecinho do texto. E a próxima leitura, então, vai ser com a Jo Roque. Boa noite a todos. Boa noite, Jo. Sementeira de testemunhos. E outra semente caiu em terra boa, e nascida, produziu fruto a 100 por 1. As sementes de amor que Jesus colocara no coração fértil dos discípulos fecundaram e se transformaram em árvores generosas, com frondes protetoras e conseguindo produzir milhares de outras tantas que se multiplicariam ao infinito na sucessão dos tempos. Eu queria abrir um parêntese, Maroísa, porque esse primeiro... aqui ela aborda de uma maneira, assim, muito ampla, que Jesus colocou no coração fértil dos discípulos, mas que não parou por ali. Não foi simplesmente a palavra cresceu naquele terreno fértil e ficou. Se encerrou em si, né? Não, eles viraram árvores que
produziu milhares de outras sementes que foram jogadas em outros corações, e isso foi indo, e hoje, graças a Deus, nós estamos recebendo essas palavras, não da boca de Jesus, né? Sim. 2000 anos atrás, essas sementes vêm sendo replantadas através dos tempos e chegou até nós, né? Uhum. Então, foi uma Isso. abordagem que eu achei muito interessante dela. Isso. Terminado o ministério terrestre, o mestre retornara às inacessíveis dimensões da espiritualidade, deixando os companheiros equipados para os enfrentamentos, e todos eles se desincumbiram do ministério com inagualável grandeza moral, dando testemunhos que permaneceriam como símbolos de fidelidade e lições permanentes de amor. Todos padeceram nas carnes do corpo e nos tecidos da alma as mais rudes provas e as mais acerbas dores físicas e emocionais, sem apresentarem qualquer sinal de fraqueza, de temor ou de negação. Quanto mais terrível era configurada a punição do amor de quem dava mostras, vivenciando-o, tanto mais se faziam expoentes da coragem e da fé. Nenhum foi poupado pela impiedade humana, e o seu sofrimento serviu de adubo fértil para as sementes que deixaram nos corações daqueles que os ouviram e conviveram com eles, que se mostraram receptivos à mensagem libertadora. A liberdade é o anelo mais elevado do ser humano, ou seja, é o desejo intenso, né? A liberdade é a aspiração do ser humano. E seu sofrimento, mas nem sempre se configura na facilidade de locomoção, no direito de ir e vir, podendo ser vivenciada no hálito do coração, sob terríveis aflições e em injunções inumanas, penosas, como aqueles homens souberam viver seguindo o exemplo de Jesus. O Evangelho expandia-se no mundo e permanecia sob a dominação tiranizante do Império Romano, o qual ditava as diretrizes cruéis para dominar os vencidos pelas suas legiões. Pulsava no sentimento dos oprimidos o anseio de liberdade, e por que não a pudessem fruir pelos caminhos sociais e políticos, a de consciência fascinava-os, e quando ouviam as narrativas do Evangelho e do reino que Jesus viera implantar na terra, todos se lhe entregavam com a dor. Vou abrir outro parênteses aqui, que a liberdade, que é essa inspiração mais elevada do ser humano, ela era tolhida, né? Então, as pessoas não tinham a liberdade naquela época. E Jesus trazia palavras, né? Que deixavam o coração livre. Então, essa liberdade de coração é que fez o evangelho expandir-se pelo mundo tão cruel que era na época. Como ela fala aqui, ó, liberdade de consciência lá, ó. Exatamente. É essa aqui que ela fala. Essa liberdade que é tão importante, né? Liberdade de consciência. Filipe, um de seus primeiros discípulos, impregnado pela presença do mestre, a quem muito amara, deixou-se influenciar pelas vozes dos céus e saiu a divulgar a esperança e a alegria de viver, o amor e o perdão. Ele vivia enriquecido desses valores que o sustentaram desde o momento em que o mestre ascendera ao infinito. Em contrapartida, onde quer que fosse, defrontava a mão férrea do Império Romano, afligindo todos aqueles que ambicionavam a felicidade fora dos padrões hediondos do crime e do ódio. A sua palavra, canora, sensibilizava ainda mais porque ele fora testemunha de Jesus, com quem convivera em estreita comunhão de ternura. Obrigado a sair
cada cidade onde se apresentava na condição de embaixador do rei especial, deteve-se em Hierápolis, na Frígia, onde o seu verbo sedutor iluminou vidas incontáveis, arrancando-as da densa escuridão. Os frígios podiam ser considerados bárbaros no conceito romano, mas eram pessoas sofridas e sedentas de paz. A palavra ardente, porque era portadora da verdade, incomodava os pigmeus governamentais, que passaram a considerá-lo como sendo um criminoso comum e audacioso, que desacatava as autoridades. Após um julgamento absurdo, conforme acontecera com Jesus, foi condenado à morte na cruz. Como aplicavam a justiça àqueles que infligiam as leis. Erguido no madeiro da infâmia, que o Senhor dignificou, experimentou as terríveis dores do desconjuntar dos ossos, do elastecimento dos nervos, da asfixia insuportável, permanecendo confiante e digno. Ele havia aprendido com Jesus o significado profundo do amor, especialmente em relação ao próximo, aos inimigos, ao ideal da verdade e à vida. Filipe foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, um dos primeiros discípulos, né? Ele acho que foi, e ele era da mesma cidade de Pedro e André. Sim, é da Betsaida. Ele era muito próximo. Uhum. E ele foi um semeador, né? Ele foi uma terra fértil e um semeador. Isso. É isso, Maruí. Só para comentar aqui, pessoal, que a Frígia ficava no centro de onde hoje é a Turquia, tá? Então, porque depois da morte de Jesus, aí os discípulos foram se espalhando para várias regiões, inclusive lá da Ásia Menor. Então, a Frígia ficava no centro da atual Turquia. E vejam aqui também, gente, assim, o que ela dá uma descrição aqui dos tipos de sofrimentos físicos aqui que eram impostos, né, quando eles eram aprisionados, mostrando para a gente, assim, como era imenso o amor que eles tinham por Jesus para suportar tudo isso, mais as dores morais, e não desistir, e não negar, e não renegar o amor que eles tinham pelo Mestre. Porque para suportar essas dores que a Amélia Rodrigues está descrevendo aqui, tinha que ter muito amor por Jesus, para poder suportar tanto, né? E tantas perseguições. Porque para eles, o que é que mais incomodava o Império Romano? Era que os ensinamentos de Jesus colocavam que todos eram irmãos perante Deus, né? E isso incomodava muito, que o rei se igualasse a um escravo. Isso daí incomodava bastante. Mas vamos adiante para ver o que ela relata sobre outros discípulos. Aí, continuando a leitura, vem a Vilmara, que daí vai até o fim. Obrigada, viu, Jô? Posso começar? Pode. Tá. Nada lhe diminuiu o estoicismo nem a abnegação. Bom, a gente estava falando de Filipe. Felipe, isso. Então, nada lhe diminuiu o estoicismo nem a abnegação. Aqueles eram os dias dos testemunhos, quando o sangue dos mártires fecundou a terra para que medrassem em abundância as sementes de luz que ele oferecera aos discípulos para esparzirem no mundo. Todos, portanto, cada um a seu turno, foram convocados a provar a autenticidade da mensagem, conforme sucedeu a André, o irmão de Simão Pedro, que, já idoso, nunca desanimou e prosseguiu no ministério, continuando a pregar para os sítios, godos
trácios, todos considerados bárbaros pelos romanos, sendo na cidade de Sebastópolis, onde viviam etíopes, mandado crucificar pelo sádico Egéias, que governava os edessenos, né? Posteriormente, sendo sepultado com a ternura dos seus discípulos em Patras, a célebre cidade de Acaia. João, o evangelista, foi o único que não foi assassinado, havendo morrido idoso. A luz derramava-se a fluxo em toda a parte. Porém, em todo lugar, Jesus era odiado porque libertava as vidas das algemas da ignorância e do poder dos maus. Aqueles que o amavam, no entanto, não desanimavam, prosseguindo interrégimos e jubilosos no ministério, enquanto aguardavam o testemunho com que mais se compraziam, demonstrando a excelência da mensagem. Invejoso, Egéias ficou melindrado com o respeito de que gozava André, das suas narrativas gloriosas ao lado de Jesus, do esplendor e grandeza do reino dos céus, que ele não estava interessado em conquistar, já que era prisioneiro do reino terrestre, assim como de todos aqueles que se diziam cristãos. Conseguiu, através dos mecanismos do servilismo e do ódio, permissão de Roma para crucificar todos aqueles que se vinculassem a Jesus, que se negassem a adorar os deuses mentirosos. No seu julgamento, sem qualquer receio, André declarou-lhe que havia um outro juiz cuja maneira de decidir era totalmente diversa da dele, porque era imparcial e imperecível, provocando-lhe a ira, resíduo nefando do primarismo que permanece nas criaturas humanas infelizes, desse modo mandando crucificá-lo. Também os egípcios, os indianos e outros povos politeístas que praticavam sacrifícios de animais e humanos, quando lhes convinha, odiavam o mestre de Nazaré, que os amava e inspirara alguns dos seus discípulos para que fossem levá-lo por toda a parte, sem medo daqueles que somente matam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Ainda hoje, de alguma forma, a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico, alienação, covardia moral. Os seus seguidores não encontram espaço no mundo em que triunfam os equivocados e recebem láureas os criminosos, aqueles que matam em nome da pátria, da política, da fé religiosa, dos preconceitos em que se comprazem. Jesus, porém, vela pelos seus continuadores e prossegue convocando os seus trabalhadores para que permaneçam na seara imensa, onde os poucos fiéis devem viver em vigília de amor e de perdão, de misericórdia e de compaixão, experienciando a caridade. Cristão sem testemunho é solo árido, dominado pela seca e pela morte. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores, silenciosos, são a condecoração de quem ama Jesus e resolveu por servi-lo. Pronto, termina aí, pode comentar. Como a Jo disse, né, agora, que os discípulos, né, são considerados a terra fértil, que renderam, né, 100 por 1, 30 e 60 por 1. E eles, eu penso assim, eles produziram tudo isso e não deixaram que os espinhos, que eu entendo como sendo os espinhos, os poderosos da época, né, os reis, né, que tentaram sufocar, e os discípulos não conseguiram deixar
o ensinamento ser sufocado. Eles se suportando todo esse sofrimento com muito amor e resignação, eles fortaleciam a semeadura, né? Não a sementeira, a semeadura de Jesus. Uhum. E assim, ao contrário do que os romanos faziam na época, né, que eles impunham o poder deles com força bruta, né, com os exércitos, eles fortificavam essa semeadura com o silêncio, com a devoção, com o exemplo, né, um trabalho mais que interno do que externo, como realmente uma semente, né, que está lá embaixo da terra e devagarzinho ela começa, né, germinar pequenininha e aí vai crescendo. Uhum. E aqui, quando ela fala dos dias de hoje, que algumas pessoas acham que, principalmente os espíritas, eles não são covardes, eu não estou conseguindo me lembrar da palavra certa, que a gente é muito comodista, é isso a palavra, que a Sim, gente é muito acomodado. Por sim, quê? Porque a gente não sai por aí brigando por causa de política. A gente, claro que a gente tem as nossas opiniões, né? Mas a gente não sai por aí brigando com todo mundo, sabe? E a gente tenta fazer uma semeadura mais tranquila, né? Tentando mostrar que não é por aí, né? A gente tem que fazer o bem, mas sem ficar impondo as nossas ideias, sem a força. Eu acho que é isso. É isso. tá certo, Vilmara. Obrigada pela sua leitura e os seus comentários, assim como de todas as que leram os demais. O que a Amélia Rodrigues está mostrando aqui para a gente é até onde se pode ir aquele que verdadeiramente ama a Jesus. Porque de nada adiantaria se todos eles ficassem lá na Galileia, juntos, os discípulos, depois da morte de Jesus. O que precisava era esparramar as sementes. E para aqueles lados, nós não podemos lembrar, não podemos esquecer que a Palestina daquela época, Israel daquela época, era um pequeno núcleo de espíritos encarnados, de pessoas que cultuavam um Deus único, não material, que havia criado tudo que existia no mundo e que tinha leis soberanas e desejava que os seus seguidores, os seus discípulos, seguissem aquelas leis. Eram os judeus, os descendentes dos antigos hebreus. Todos os outros países, todas as outras localidades ao redor eram povos politeístas, ou seja, com vários deuses. Havia Deus para tudo. E cada Deus tinha os seus sacerdotes, tinha os seus rituais, tinham as suas festas, os seus sacrifícios. E foi justamente para esses cantos que os discípulos, já apóstolos, foram, pegando a Ásia Menor, que vem ali daquele lado onde hoje é Irã, Iraque, uma parte da Turquia, dali para cima, o norte da África, até o pedaço ali da Grécia e aqueles povos daquela região, todos eram politeístas, inclusive os romanos, todos eram politeístas. E foi para esses lugares que os discípulos foram, conforme
acho que recebiam as orientações ou tinham, algumas, às vezes, alguma ligação de alguém interessado já no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus, e acabavam, pela própria circunstância da semeadura do evangelho, encontrando inimigos cruéis. Então, para poder suportar tudo aquilo, era necessário um amor incalculável a Jesus. Lembrando aqui, olha, nesse pedacinho que eu estou aqui, olha, sem medo daqueles que somente matam o corpo e nada podem fazer ao espírito, nem a própria alma, não podem fazer nada. Nós temos essa coragem, gente, nós temos essa valentia moral, nós temos esse amor. Claro que não. É por isso que a gente sofre. A gente sofre quando alguém vem e critica, como a Vilmara estava falando, a postura do espírita. Eu tenho outra colocação também, viu, Vilmara, em relação aos espíritas, que os espíritas são muito resignados. Eles são muito resignados, parece que eles gostam de sofrer. Eles não lutam para melhorar a vida materialmente. A gente ouve muito disso, né? É a tal da teoria da prosperidade. Então, a gente se sente desconfortável com essas coisinhas que falam a respeito dos espíritas ou dos inimigos do espiritismo. Isso não é nada, quase nada, perto do que não somente os apóstolos, mas os primeiros mártires cristãos enfrentaram com valentia moral, pelo imenso amor que tinham por Jesus. E nós ainda estamos longe disso. E ele vem aqui falando, olha, outro parágrafo que eu destaquei aqui, olha, egípcios, indianos, lá na Índia, outros povos politeístas, ou seja, que tinham vários deuses, praticando sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos. Quando lhes convinha, odiavam o mestre de Nazaré. Isso há 2000 anos. E hoje, será que eles amam? Será que aqueles mesmos que odiavam Jesus amam a Jesus hoje? Será que aqueles que eram milhares de espíritos da época, milhões não sei, mas milhares de espíritos da época, será que hoje eles já conhecem a mensagem de Jesus? E nós sabemos que não é todo o planeta que conhece a mensagem de Jesus. Não é, gente? Então ainda existe um grande trabalho a ser feito na seara do Evangelho. E Jesus continua nos aguardando sem pressa, mas fica essa lição final aqui para a gente, olha. Jesus continua, Jesus prossegue semeando, as sementes do seu evangelho continuam caindo no solo dos corações. Ele não tem pressa, porque ele sabe que um dia a semente lançada, um dia vai germinar, e esse um dia não é numa única existência, é em toda a trajetória evolutiva do espírito. E a Amélia Rodrigues termina com essas palavras, né, gente? Cristão sem testemunho é solo árido. Ou seja, você quer ser cristão, mas não quer testemunhar o seu amor a Jesus? Não é? E como é esse testemunho? Hoje nós não somos arrastados por cavalos pelo chão. Hoje nós não temos os ossos quebrados, nem os nervos esticados, nem a sola do pé fatiada e queimada. Hoje não tem esse tipo de coisa mais. Mas o testemunho hoje é moral, é espiritual. Por isso que ela fala, olha, o testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores, silenciosos. Então, hoje, gente, a grande arena
onde está ocorrendo o combate maior, não é nos circos romanos, é dentro da gente. Portanto, passaremos por testemunhos para provar se realmente estamos convictos dos ensinamentos de Jesus e para dimensionar qual é o tamanho do nosso amor pelo Mestre. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores, silenciosos, é o tipo de testemunho que é exigido do cristão hoje. Mas pode ser a oportunidade de recebermos o prêmio por amar Jesus verdadeiramente e segui-lo para todo sempre. Eu espero que vocês tenham gostado das páginas de Amélia Rodrigues. Eu volto aqui para a nossa tela principal do Skype, já em cima da hora, agradecendo a companhia de todos. Espero que tenham gostado de Amélia Rodrigues. E para o próximo domingo, ainda não sei se vamos ler os textos de Emmanuel ou se vamos para frente com a próxima parábola. Eu fico aguardando que os amigos espirituais me deem alguma dica, tá bom? Então, para encerrar as nossas atividades desta noite, a prece final fica por conta da Jo Roque. Por favor, Jo. Vamos, então, terminar esse estudo abençoado que tivemos hoje, agradecendo a presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados, agradecendo aos irmãos de luz que nos intuíram, agradecemos a Jesus que nos deixou esses ensinamentos maravilhosos, principalmente agradecemos a Deus que nos permitiu tudo isso. Ele nos permite a vida nessa encarnação, ele nos permite a saúde possível, mas principalmente ele nos permite a liberdade de pensamento. E essa liberdade que nos fez procurar essa oportunidade de estudo. Nesse dia que o mundo inteiro se recorda da vitória de Jesus sobre a morte, né? Vamos nós nos recordar que a morte é uma passagem. Vamos nos recordar dos ensinamentos, das sementes que Jesus plantou e planta até hoje, através do Evangelho, e que hoje nós podemos estudar de forma tão plena, sem censuras, e que a gente possa entender a essência do Evangelho, e que possamos também ser semeadores através das nossas palavras, atos, exemplos, que a gente procure ser cristãos com testemunho. Que Deus abençoe a semana de cada um, que assim seja. Graças a Deus.